minhas irmãs tocavam piano, uma delas tocava violão, aprendeu um pouco de violão. E na mesma época eu fui estudar também no Liceu Musical Palestrina. Era 67, eu acho. Estudei alguns meses, foi a primeira vez que eu me apresentei no Teatro São Pedro. Eu e mais uns 15 gurizinhos tocando violão, a mesma música. Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver, em 3 acordes. E aí, na verdade, parei. Larguei o violão, praticamente não... Sempre teve um violão lá dentro de casa rolando, né? Pela sala e tal. Isso nunca deixou de acontecer. Mas de estudar, de me ver como alguém que faria alguma coisa com aquilo, foi só bem mais adiante, só no final da adolescência, ali, já nos Estados Unidos, que o lugar que eu fiquei, ele é ao mesmo tempo muito interessante. Eu sou da Califórnia, 3 horas de Los Angeles, São Francisco não é muito longe. Eu fui fazer esse passeio todo, né? Las Vegas também para o outro lado, 3 horas. Mas é um buraquinho no meio do nada, do deserto. Uma cidadezinha de 16 mil habitantes numa beira de estrada, assim, com muito fast food e motéis e posto de gasolina, né? Um pouco mais do que isso, mas não muito. Então, e a solidão dos primeiros tempos, sobretudo, chegar lá, uma terra estranha, ficar 1 ano fora, né, com essa idade, longe dos amigos, da família, numa época que não tinha essas WhatsApp, telefonar era uma coisa caríssima, uma carta demorava meses, às vezes, para chegar. Então, uma das coisas os recursos que eu achei para lidar com isso é um violãozinho que tinha lá na casa, tirado no canto, e tinha por incrível que pareça, uma lojinha de música na cidade com sheet music, né, com partituras, cifras. Você tocava nessa época? Então eu comecei a tocar o que tinha no lugar para tirar, né, e que era muito do pop, do folk que estava acontecendo na época ali, Elton John, Paul Simon, outras coisas de sucesso de rádio, Beatles, que é claro que tinha ali, né? Eu comprei um songbook dos Beatles, uns 50 músicas, e fui por conta, assim, tirando, né, um pouco que eu já tocava, já sabia os acordes. Eu compus a minha primeira música lá, né? Mais pro final do ano que eu fiquei lá, eu já tocando e tal, o pessoal sabendo que eu tocava, dizendo: olha, tem um festival da igreja, se quiser se inscrever. Eu me inscrevi, e quis cantar uma música minha, fazer uma música minha em inglês. Aí fiz uma música que era um inglês macarrônico, assim, descrevendo como o campesinato, o proletariado iam sair da areia do deserto e tomar o poder. Né? Obviamente a plateia do festival da igreja escutou assim, né? Lembra o nome dela? Da igreja? Da música. Eu não sei nem se tinha nome. Eu começava assim: from under the ground I step on now, from behind those hills, from beyond those trees. Mas eu tirei o 8º lugar, entre 8, no festival, e ganhei uma loção pós-barba,
que muito me arrependo de não ter guardado, né? Na época não tinha nenhuma utilidade, né? Olha, quando eu voltei, era final de 1976, né? Eu voltei em julho, agosto de 76, né? A situação ainda era bem fechada, mas havia uma latência maior da resistência, né? Uma pseudo-promessa de abertura com o Geisel, né? O Geisel entra em 74, eu acho, né? E que logo em seguida se revela também uma grande mentira, com o pacote Abril, 77 e tal. Mas, enfim, o país já forçando uma barra, né? Herzog, acho que foi morto em 75 ou 6, então, assim, a classe média já minando um pouco o apoio ao golpe, né? já refluindo um pouco nesse apoio ao golpe, já se podia se permitir alguma coisa. Então, quando eu começo a fazer música, de fato, me apresentar, 77, 8 e tal, né, essa resistência estava na rua já, né, pichando, era um confronto, era uma coragem que se exigia de quem estava. Eu não estava nem sequer engajado formalmente na militância, não, né? nem dentro da universidade, né? Eu estava mais nesse território de roda de som, da cultura, eu acho que todo tímido quer encarar uma plateia, porque é justamente para se afirmar como alguém que não, né? É muito comum isso, sim. Nem Mato Grosso é tímido pra caramba. Essa ideia de estar num palco, de ser artista e tal, ela vem muito um pouco para suprir essa né, incapacidade no real de arrumar uma namorada, de ser um cara popular, né? Pelo menos começa por aí. A casa era cheia basicamente de amizades, né? Uma coisa mais pessoal, assim. E a cena era mais abrangente. Era uma migração que aconteceu, inclusive, né? De meados dos anos 70, da esquina Maldita, que era o ponto Boêmio do Bonfim, e ficava ali na esquina Maldita, é Sarmento Leite com a Oswaldo Aranha, né, em frente à Faculdade de Arquitetura. Então, assim, mais conectada à universidade, a universidade pré-campus de Viamão, né, do Vale. Campus do Vale que chama? E que aí no início dos anos 80, acompanhando essa migração talvez do campus, né, começa a mudar um pouco de perfil e se estender pela Oswaldo Aranha até esse ponto em que a gente está aqui, né? Justamente, Fernandes Vieira, Felipe Camarão, né? Como eu te falei, assim, o berço da coisa do Bonfim veio lá da universidade, então tinha, e do fato de ser um bairro universitário, né? Mesmo quando o campus levou muita coisa para lá, né? As pessoas continuavam a vir a Porto Alegre, morar no Bonfim, por exemplo, né? Então era tudo ao mesmo tempo, tu vê assim, né? Uma abertura política acontecendo, né? Embora eu deteste esse nome e tal, dos milicos, né? Lentamente, né? E toda uma série de fatores que foi construindo a cena cultural, o Bonfim enquanto uma potência boêmia, vamos dizer assim. O primeiro show em teatro que eu fiz foi ali. Já foi? Foi no Clube de Cultura, junto com o Gelson Oliveira, chamado Lado a Lado. Eu vinha a Porto Alegre, morava em Gramado, eu vinha a Porto Alegre e conheci o Augustinho Lix, que era do Engenheiros do Havaí. E ele que me falou sobre o Ney,
E ele disse assim, pô, tu tinha que fazer um show, começar uma carreira e tal. E eu conheço um cara que tá na mesma, assim, só toca em mostras universitárias e tal. E sabe quem é? O Neizinho. Eu vou armar para vocês se encontrarem. O Gelson já vinha de um pouco mais de tempo, né, como profissional, como um músico experiente e tal. Eu tinha, há 2 anos, estava há 2 anos, né, construindo esse meu primeiro repertório, me encontrando ali, né, como cantor, compositor e tal. E a gente se achou, a gente participou juntos de algumas coisas dessa universidade que aconteciam na URGS, rodas de som e tal. E por ali a gente combinou esse show. Foi o primeiro show em teatro para mim, acho que para o Gelson também. E aí, naquela época, em volta do Araújo Viana, rolavam rodas de som ali. E aí ele marcou, a gente se encontrou ali. E aí eu mostrei umas músicas para o Ney mostrou umas músicas para mim. E a gente resolveu, então, vamos fazer um show. Tem uma música que depois o Vanderbilt, né, veio a gravar, se chama Delírio 32, que falava do Bonfim, as coisas do Bonfim. Tinha outra que falava de Viagem de Carona. Tinha Dude 2, que é uma música que essa sim ficou e eu gravei no primeiro disco. E aí dali pra frente já nem me lembro mais. Assim. Tinha uma coisa mais soturna e séria, que é assim, né, com metáforas, né, bem naquele clima de música engajada e de resistência à ditadura militar. 10.000 milênios de vida, sem fim nem começo, no brilho de 1000 pares de olhos acesos, de felicidade e bravura ao avesso. Cada um já tinha as suas obras prontas. Eu acho que foi mais uma coisa de dar uma ordem nas músicas, né? Então era isso, eu acho que foi só uma questão de acomodar as músicas numa sequência. Né? E eu não lembro assim, se no fim a gente terminava o show juntos. Isso eu não lembro assim, como era, mas eu sei que foi muito fácil trabalhar, foi muito prazeroso trabalhar, montar esse show. O que foi legal foi que lotou os 3 dias, né, que a gente fez, porque foi um público, eu vi que tinha construído alguma coisa já dentro da universidade, né? Mas tinha uma torcida tanto para o Ney como para mim, né? Porque o Ney já tinha toda uma campanha, ele era uma pessoa muito querida no meio universitário, e eu era muito conhecido pelo meu trabalho com várias bandas pelas quais eu passei, né? Muito conhecido no meio musical também. Então tinha uma torcida muito, muito forte. Nós descemos ali da casa do Ney, pegamos a Oswaldo Aranha e logo fomos abordados ali. E aí, parede e tal, revista. E eu tinha isso é muito engraçado, eu já contei essa história algumas vezes. Eu tinha uma camisa de seda que eu estraguei porque deixei uma caneta e vazou. E estraguei aquela camisa de seda. E aí eu falei, nunca mais vai acontecer isso aí. Eu passei a enrolar as canetas num papel, colocar no bolso. E aí o pessoal os policiais não encontraram nada com a gente. E aí foram me revistando, acharam aquele embrulho. E aí o cara fazia uma cara assim de achei, agora eu vou pegar vocês. Ia desenrolando, era uma caneta. Ele ficou tão decepcionado, não contente, que começou a puxar a ponta da caneta. Assim. E aí ele disse, não, mas eu vou levar vocês e tal. E aí nós falamos, não, nós somos músicos e tal, inclusive vamos fazer um show.
E coincidentemente tinha um cartaz nosso na parede, assim, nós somos esses dois aqui. Ah, é? Vocês vão tocar lá? Peraí que eu vou falar com o meu companheiro ali. É, ele tá achando que vocês devem ir com a gente no Camburão. Foi um entre tantos atraques violentos, né, que a gente sofria na Oswaldo Aranha naquele tempo. A gente dobrou a esquina da avenida e não foi sequer inquirido sobre nada, né? Quer dizer, o Gelson, sobretudo, né? Eles estavam botando o Gelson para dentro, que era negro e, portanto, maconheiro e marginal, né? E aí, papai falou, não, mas que isso? Nossa, a gente tá limpo. Aí, papai, eles nos liberaram. E aí, quando a gente tava saindo, o cara ainda perguntou, quando é que é mesmo o show? Ah, é dia tal, lá no Clube de Cultura. Ah, tá. E o Ney ainda falou, pinta lá. Eu disse, Ney, não fala nada. Que pinta lá, nada. Na verdade, o cartaz entrou como um salvo-conduto pra gente. Eu acho que eles chegaram a ver o cartaz como, olha ali, fazendo show lá. Mas claro que se eu fiz esse convite foi assim, com muito nervosismo. Isso aí, as pessoas eram abordadas diariamente, né? Até foi uma coisa mais leve que aconteceu com a gente, mas amigos nossos desapareceram. O próprio irmão do Ney.